Você está pronto para meditar na palavra do nosso Deus? Amém? Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos de 42 a 47. Pode ser? Atos, capítulo 2, versos de 42 a 47. Estamos prontos? Diz a palavra do Senhor. Eles, e aqui eles eram os discípulos, eles eram os 3.000 que se converteram depois da mensagem de Pedro em Atos 2. Esses irmãos, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, estamos em Tua presença agora e queremos, em nome de Jesus Cristo, que abençoe este momento do culto que, para nós, é sublime, é muito especial. É o momento em que nós queremos ouvir a voz do Senhor. Não queremos ouvir a voz do pastor Leandro, não queremos ouvir a opinião dele, porque o que ele pensa e o que ele sabe nada é. O que queremos é que a sua palavra possa falar conosco. O que queremos é que o Senhor, através do teu Santo Espírito, toque o nosso coração nas áreas em que o Senhor quer transformar, mudar, nas áreas em que o Senhor, ó Deus, quer tocar em nossas vidas. Pai, nós somos teus, nós pertencemos ao Senhor, e queremos agradá-lo, queremos servi-lo, queremos honrá-lo, porque o Senhor é digno, é o Deus da nossa salvação. Então, em nome de Jesus Cristo, ministra em nossos corações a Tua palavra hoje. Amém. Nós vimos, há algumas semanas atrás, que a conclusão do livro de Atos, ou o que podemos tirar de lá como lição para as nossas vidas, atendem a pelo menos já 2 pontos que estudamos com a igreja. O primeiro ponto é uma vida de oração. Estão lembrados disso? Falamos isso no final do ano passado. O que concluímos, ou o que aprendemos no livro de Atos, é que nós precisamos, para ser uma igreja eficiente, uma igreja abençoada, uma igreja que Deus tem poder para usar, uma igreja que pode ser relevante na sociedade, nós precisamos ser uma igreja que ora. E quando nós falamos de uma igreja que ora, nós não estamos falando de uma igreja que de vez em quando se reúne para orar. Estamos falando de uma igreja que entende que a oração é a sua melhor opção. Não só melhor, mas eu quero dizer única opção. Crentes que oram são crentes que Deus pode usar. Crentes que oram são homens e mulheres que estão acostumados a ter intimidade e santidade com o Senhor. Crentes que oram são homens e mulheres comprometidos com a obra do Senhor. Por isso, não pode haver e não deveria haver uma igreja que não ora. Não pode e não deveria haver um marido que não ora, uma esposa que não ora, um filho que não ora, ou um irmão que não ora. O que dizer então de um líder da igreja que não ora?
O que dizer então de um pastor que não ora? O que dizer de um missionário que não ora? Crentes que não oram não conhecem a Deus, crentes que não oram não andam com Ele e, portanto, não o conhecem. Vimos também que outro princípio fundamental da igreja e que nós devemos aprender é ter a intenção de evangelizar. Vimos a semana passada, crentes que Deus quer usar, são crentes que têm a intenção de ganhar almas para Cristo, amém? São crentes que Deus quer usar e sabe, se coloca à disposição do Senhor para fazer discípulos. Hoje nós criamos o grupo daqueles que na semana passada Deus tocou para estar comprometido com a obra de fazer discípulos. A intenção deste grupo no WhatsApp é marcarmos juntos uma data e começarmos a nos preparar para ganhar pessoas para Jesus. Ore por isso. Se você não faz parte deste grupo de WhatsApp, se você não se sente preparado para fazer discípulos, você precisa então fazer parte desse grupo. É exatamente o propósito dele. Estarmos aprendendo e buscando o Senhor pelas pessoas que queremos alcançar para Ele, amém? Hoje nós vamos ver esse terceiro e também tão importante princípio que tem a ver com o nosso dever como igreja. Então, uma igreja eficiente, uma igreja que está buscando viver os princípios do livro de Atos, é uma igreja que ora, é uma igreja que evangeliza, mas é também uma igreja que derrama e multiplica graça, amor, por onde quer que eles se encontram. Portanto, esse é o princípio que vamos destacar, atos de compaixão e graça. Atos de compaixão e graça. Você tem estado com Deus tempo suficiente para amar? Eu vou repetir essa pergunta. Você tem estado com Deus tempo o suficiente para aprender com Ele a amar as pessoas? A igreja deveria ser um lugar onde as pessoas são amadas. Um lugar onde elas são acolhidas. Um lugar onde elas poderão contar com uma palavra amiga, um ombro, onde elas poderão encontrar amor e compaixão, onde elas poderão ser abençoadas, até mesmo em suas necessidades. Um lugar onde elas encontrarão uma pequena versão do amor de Deus. E por que a igreja é este lugar? Porque é aqui que o Senhor está trabalhando, amém? É aqui que Ele está derramando o seu amor, é aqui que Ele está transformando vidas, é aqui, neste lugar, que Ele está falando conosco. Ele não está fazendo isso lá no sambódromo do AMB, não estará fazendo isso no sambódromo do Rio de Janeiro, não estará fazendo isso nos bailes de carnaval e nem nas ruas da cidade. Ele está fazendo isso dentro dos lugares onde o seu nome tem sido buscado e adorado. É aqui que o amor de Deus deve se manifestar. Portanto, a igreja de Jesus deveria ser este oásis no deserto que existe lá fora. Deveria ser o lugar onde as pessoas estão prontas para encontrar-se com Deus, na vida um do outro. Puxa vida, eu estava tão abatido esta semana, tão desanimado, tão triste, mas quando eu cheguei na igreja, recebi um abraço. E a pessoa se preocupou comigo, me amou, orou comigo, e se importa pelo que passei essa semana, e se comprometeu a estar comigo. Quando foi a última vez que nos oferecemos para ajudar ou socorrer alguém? É por isso que eu preciso perguntar aos irmãos, você sabe o que é compaixão? Você sabe o que é graça? Por isso nós vamos ao primeiro ponto aqui. O que é isso? O que é agir com compaixão? O que é agir com graça?
Podemos aprender isso rapidamente no livro de Atos. A igreja em Jerusalém, por exemplo, rapidamente se tornou uma igreja muito relevante naquela comunidade, naquela cidade, porque as pessoas convertidas começaram a se importar profundamente com os pobres, com os necessitados da cidade, com os desprezados. As pessoas recebiam atos de amor, atos de bondade, atos de compaixão, da parte de pessoas desconhecidas. A pessoa tinha um encontro com Jesus, era convertida, era imergida no ambiente de amor da igreja, e ela então começava a derramar este amor na vida das pessoas que não eram convertidas, vizinhos, parentes, amigos, conhecidos e também desconhecidos, eram alvo da igreja, alvo de amor, compaixão e graça. Fazia daquela igreja uma igreja relevante. E eu quero colocar aqui para você esse ponto interessante. Passa mais um. Mais um. O que é uma igreja relevante? Relevância na comunidade. Sensibilidade às necessidades de uma comunidade. E o serviço gracioso da igreja para lhes atender, de modo que a igreja se torne relevante, resultando na multiplicação de discípulos para a glória de Deus. Nosso maior objetivo como crentes em Cristo e membros da Igreja Batista Aliança deveria ser: eu preciso fazer a diferença na vida das pessoas que não conhecem Jesus. Eu preciso amá-las, eu preciso estar disposto a servi-las de forma graciosa, amorosa, bondosa. Eu preciso estar preocupado com a necessidade dessas pessoas para que elas conheçam o amor de Deus. Mas sabe o que a igreja tem se tornado? E eu não digo só esta, mas muitas igrejas. Um local fechado, que não se importa com as pessoas de fora, que não oram por elas, que não querem alcançá-las, que estão simplesmente tocando suas vidas de modo egoístas, preocupadas apenas com suas próprias necessidades e estão nem um pouco preocupadas com aquelas pessoas que estão longe de Cristo. E muitas dessas pessoas são de suas próprias famílias. Uma das maiores tragédias que uma igreja pode receber de notícia é que o seu bairro não sabe que ela existe. Tem uma igreja aqui? Eu não sabia. Onde que é? É ali, naquele balão. Gente, mas é no balão? Eu passo lá todos os dias, nunca vi. Tem crentes lá? Tem. Quase 100, mais de 100 pessoas se reúnem lá. E eles moram no São José? Moram no São José. Puxa vida, mas eu nunca me encontrei com nenhum deles. Nunca fui apresentado. Não sei quem são. Olha, tem um que é vizinho seu. Meu vizinho, não é possível. Meu vizinho, eu encontro o meu vizinho indo para o trabalho todos os dias, nem bom dia ele me dá. Ele não pode ser dessa igreja. Deveríamos estar tão preocupados com o nosso testemunho, deveríamos estar tão focados, que nós não pudéssemos pensar em outra coisa a não ser derramar amor. Nós deveríamos estar aqui o tempo todo nos perguntando: Senhor, como é que eu posso amar mais essas pessoas? Como é que eu posso alcançá-las com a graça? Mostra-nos as necessidades deste bairro, para que nós possamos ajudá-los. Mostra-nos as pessoas que estão carentes, para que possamos socorrê-las. Mostra aquelas casas onde as pessoas estão pensando em divisão, separação ou divórcio, para que nós pudéssemos bater nos lares e dizer: ei, Jesus é a resposta para você.
Aqueles lugares onde os filhos estão envolvidos com droga, com tráfico ou com violência, e chegar aquela mãe que chora e dizer: ei, conheço a sua dor, Jesus está vendo o que você está passando, nós te amamos, queremos orar por você, queremos orar pelo seu filho e ajudar você a passar por isso. Conhecendo Jesus e podendo apresentá-lo para o seu filho, porque só Jesus pode transformar a vida dele. Mas, irmãos, nós não estamos fazendo nada disso. Em Atos capítulo 2, nos textos que lemos, a igreja do primeiro século, ela se tornou relevante à sua comunidade através de ações concretas de graça, compaixão e misericórdia. A Bíblia diz que eles dividiam o pão de casa em casa, havia comunhão, amor compartilhado, não havia necessidades ou necessitados dentro do povo de Deus, porque eles se preocupavam uns com os outros. A necessidade de um irmão passava a ser a necessidade sua. E saber que alguém estava passando necessidade era um grande alerta, a igreja toda se mobilizava, precisamos fazer algo a respeito, nós não podemos assistir sem nos comover aquela situação da pessoa necessitada. Em João capítulo 13, versículos 34 e 35, nós temos um mandamento do Senhor Jesus para todos os crentes: amem uns aos outros, assim como eu os amei, assim também vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. As pessoas lá fora deveriam estar olhando para este grupo de crentes e dizer: aqueles são crentes. Porque quando eu tinha uma dificuldade, eles bateram na minha casa. Quando eu estava precisando e chorando, eles oraram comigo. Aquele vizinho meu é crente, eu não tenho dúvida disso. Por quê? Porque ele está sempre preocupado com as minhas necessidades, está sempre atento a mim, está sempre me perguntando se eu estou bem, e diz todos os dias que está orando pela minha vida e minha família. Mas, irmãos, se nós não estamos orando nem por nossas próprias famílias, como poderíamos dar graça e misericórdia na vida daqueles que estão do outro lado do portão, do outro lado do muro? Compaixão e graça é identificar as necessidades legítimas da comunidade como oportunidades para servir, influenciar e testemunhar o Evangelho para a glória de Deus. Deveríamos estar pensando nisso acima de tudo. Deveríamos estar orando: Pai, nos dê oportunidades para servir a comunidade, nos dê oportunidade para servir a cidade, nos dê oportunidade para servir ao meu vizinho, ao meu parente. Você entende o que é agir com compaixão e graça? Nós pensamos que é dar dinheiro, pensamos que é dar esmola. Não, é amar, se importar, se incomodar com a dor do outro. Temos perdido enormes oportunidades, e essas enormes oportunidades têm estado dentro desta igreja, todas as segundas, todas as quartas e todas as sextas-feiras. Quantas pessoas estão passando pela semana nesses dias aqui, Renato? 250 pessoas desta comunidade entram nesta igreja, segunda, quarta e sexta-feira. 250 pessoas, dá para encher esse templo 2 vezes. São quantos alunos ao todo? Só alunos. 235. Você pode pensar: nós estamos servindo, estamos oferecendo para eles oportunidade de aprender jiu-jitsu, de aprender inglês, libras. Já estamos fazendo o nosso papel na comunidade.
Deus não nos mandou para ensinar jiu-jitsu. Deus não nos mandou para ensinar inglês, e Deus não nos ordena ensinar nada disso. Deus nos ordena amar essas pessoas. Elas estão entrando aqui, elas recebem aula de jiu-jitsu, elas recebem aula de inglês, mas não recebem amor, porque não há um crente aqui que o abrace no final da aula e diga: estou orando pela sua vida e pela sua família. Isso não é difícil de fazer. Não é difícil de fazer. Alguém que se oferece a pegar um copo de água e oferece para um aluno que está todo suado aqui: querido, Deus o abençoe, irmão, toma aqui um copo de água para você, eu sou da igreja, estou orando por você, como é que é o seu nome? Você mora aqui perto? Como é que é a sua família? Tem alguma necessidade? Você trabalha? Você estuda? Está atravessando alguma luta? Como eu posso abençoar você? Como eu posso orar por você? Imagina, irmãos, nós estamos aqui em vários, pelo menos uns 100 membros, 80 membros da igreja, que com certeza nós temos. Se cada um de nós viéssemos ou na segunda, ou na quarta, ou na sexta, um dia, e fizéssemos isso apenas com uma pessoa só, você não precisa abordar um monte, não. Pega um só, que está sentado ali no cantinho, assistindo e esperando o seu filho terminar a aula de jiu-jitsu. Está sentadinho ali no celular, quietinho. Você vai a ele e diz assim: ô, cidadão, tudo bem? Como é que é o seu nome? Ah, eu sou a Giovana. Ah, você é a mãe de quem? Ah, sou a mãe daquele que está pulando ali. Ah, Giovana, então, eu sou da igreja. E eu quero dizer a você que eu vim aqui e olhei para você e eu quero orar pela sua vida. Será que há alguma coisa que você gostaria de me pedir para eu estar orando por você essa semana? Eu tenho certeza que ela não iria virar para mim e dizer: não quero oração de ninguém. No mínimo, ela diria: ó, ora pelo meu marido, está desempregado, a gente está passando dificuldade lá em casa. E você então escreveria esse pedido de oração na sua Bíblia, e iria para casa e começasse a orar por isso todos os dias, e no outra segunda-feira você volta lá, encontra ela sentadinha lá de novo, e você vem então e diz: ei, estou orando essa semana toda, como é que foi? Como é que está? Seu marido conseguiu um emprego? Ele já está empregado? Está faltando alguma coisa na sua casa? Eu não deixei de orar por você nenhum dia. Posso ir à sua casa, fazer uma visita a você e ao seu marido e orar com vocês em casa? Irmãos, é o mínimo que nós poderíamos estar fazendo, o mínimo. Atos de compaixão e graça. Não precisa de um ministério para fazer isso, não. Não precisa de um líder para fazer isso, não. É só você falar a Deus: Senhor, amanhã eu vou lá. Eu vou orar ao longo do dia e à noite eu vou lá. Começa às 6h30. Eu vou lá, vou pegar um cidadão, vou orar com ele. Eu vou fazer isso. E vou pegar esse cidadão, vou orar com ele até ele se converter. Não vou largar do pé dele. Ele vai ter que parar de ir no jiu-jitsu, mas ele não vai parar de me ver até que ele se converta. Irmãos, nós deveríamos incomodar o mundo com o nosso amor. Como nós fazemos isso? Como é que nós vamos promover comunhão, compaixão e graça? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 4, versículos 32 a 37. A Bíblia diz: da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas tudo lhes era comum. Com grandioso poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e, por fim, colocavam aos pés dos apóstolos,
que os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Pode ir mais um pouquinho, até o 37. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Você percebe nessa passagem que a igreja em Jerusalém se tornou relevante pela forma como eles amavam um ao outro. Talvez você possa se perguntar, pastor, eu não tenho um terreno para vender e dar o dinheiro para você distribuir para as pessoas da igreja. Mas você tem algo muito maior do que isso. Você tem o amor de Cristo no seu coração. E isso você pode dividir com alguém. Isso você pode compartilhar com alguém. A pessoa talvez não precisa do seu dinheiro, mas certamente ela precisa do seu amor. E não há nada melhor para doar a alguém e para entregar a alguém do que amor. Amém? Então, olha como você pode fazer isso. Ame, entregue-se, sacrifique-se por alguém. Acorde mais cedo para orar por alguém que você ama. É assim que você começa a desenvolver atos de compaixão e graça. Mas, olha o texto de Atos, capítulo 5, versículos de 12 a 16. A Bíblia narra aqui como esta igreja era atrativa. Os apóstolos realizavam, diz o texto, muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão, que era um lugar de acesso ao templo. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. O povo tinha aquele grupo de discípulos de Jesus em alto conceito. O que isso quer dizer? Eles podiam não participar da igreja, mas respeitavam a igreja pelo amor que demonstravam. Talvez você possa se perguntar, eu gostaria muito de evangelizar e ganhar alguém para Cristo. Eu virei amanhã aqui no jiu-jitsu e vou amar alguém. Contudo, essa pessoa pode não se converter. Mas uma coisa ela nunca vai poder dizer, que não foi amada por ninguém daqui. Uma coisa ela nunca vai poder dizer, que esta igreja, ou que as pessoas daqui, não se importaram com ela. Diz o texto ainda, em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, e lhes eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e as colocava nas camas e macas, para que, ao passar, Pedro, pelo menos a sombra dele, se projetasse sobre alguns. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, que levavam os seus doentes e os atormentados por espíritos imundos. Todos eram curados. E versículo 17... Então o sumo sacerdote, todos os seus companheiros, membros do partido, ficaram cheios de inveja. Por que eles estavam com inveja? Porque o povo estava amando mais a igreja por aquilo que ela estava fazendo por eles, do que estavam amando os saduceus, os fariseus e os líderes do povo. O assunto não era mais, político não vai me ajudar, alguém não vai vir aqui, cadê a prefeitura, cadê o fulano, cadê não sei o quê? O assunto é, vamos à igreja, eles podem nos ajudar. Vamos à igreja, alguém vai nos ajudar. Por isso, a igreja exercia uma atração enorme na comunidade. Mas, em Atos 6, versos de 1 a 3, nós vemos uma ação promovida pela igreja para suprir necessidades. Olha lá, naqueles dias acrescentou, ou crescendo o número de discípulos, judeus de fala grega murmuravam contra os judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição de alimento diário. Por isso, os 12 reuniram-se, todos os discípulos, e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens,
de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria, e os encarreguemos desta tarefa. Que tarefa? De distribuir alimentos entre os necessitados. Distribuir alimentos entre os necessitados. Essa semana eu tenho acompanhado o grupo da igreja e vejo a irmã Cleusa postando lá: irmãs, irmãos, preciso montar uma cesta básica. Eu não sei se ela faz isso com rapidez, mas eu espero que sim. Eu espero que naquele mesmo momento em que ela posta, não dá 2 horas, e não uma nem 2, mas 3 cestas estão montadas. Sabe por que eu espero isso? Porque nós oramos aqui no domingo: Senhor, eu quero fazer a sua vontade. E aí quando alguém posta uma necessidade, o que você tem que interpretar? Como você deve entender? Senhor, obrigado. O Senhor respondeu a minha oração no domingo. Eu queria fazer a sua vontade e o Senhor me deu a oportunidade de contribuir para montar uma cesta básica. Não rolar para cima e ignorar. Porque é essa a atitude daqueles que não estão amando pessoas. Eu não tenho como ajudar. Eu sou jovem, sou criança, sou adolescente. Eu não tenho arroz, feijão. Mas você pode dobrar o seu joelho naquele momento e falar: Senhor, eu não conheço essa pessoa. Mas move a sua igreja para levantar essa cesta. Move está aqui. Levanta rápido. Não. Demora um dia? Só uma pessoa? Uma pessoa leu essa mensagem no grupo e ajudou. Irmãos, isso é uma tragédia. Essa é uma declaração do nível do nosso amor. Essa é uma declaração do quanto temos amado os necessitados, da falta de compaixão e graça de nossa parte. Senhor, isso tem que mudar. Isso tem que mudar urgente. Porque se não mudar, o Senhor vai nos disciplinar. Vai ter que nos corrigir. Porque não há razão de uma igreja existir se não for para amar pessoas. E se Deus está preparando na vida dela a oportunidade de ajudar alguém, talvez faça isso com você, talvez você comece a visitar aqui o jiu-jitsu e comece a descobrir famílias carentes e queira levantar para ajudar uma cesta básica, você pode ter que contar conosco. Nós precisamos ser esse tipo de como é que é a palavra? De auxílio, de apoio para esses irmãos que estão lá fazendo visita, orando, vendo a necessidade. Eles podem contar conosco. Agora, não dá para eles postarem no grupo hoje e demorar 1 mês para receber uma cesta básica. A pessoa está com fome naquele dia. A igreja estava mobilizada, junta dinheiro, distribui, vamos lá, vamos organizar isso, vamos fazer isso bem feito. Mas, Atos, capítulo 9, versículos de 36 a 39. Você percebe que nós estamos citando só o livro de Atos? Porque eu quero que você entenda que estas atitudes de amor estão presentes no livro de Atos, em todas as páginas. A igreja é usada pelo Senhor, precisa agir com amor. A Bíblia diz: havia em Jope uma discípula chamada Tabita, cujo nome em grego é Dorcas. Esta se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Era crente. Qual é o hábito dela? O hábito dela é dar esmolas e, volta lá, praticar boas obras. O que é praticar boas obras? Ela via a necessidade das pessoas e ela ia e fazia, tricotava, costurava uma túnica, alguma coisa e dava. Toma aqui, querido. Deus abençoe. Ela encontrou uma forma de usar o seu talento para abençoar pessoas. Ela amava pessoas, então ela tinha que fazer isso. Continua o texto.
Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. Seu corpo foi levado e colocado num quarto lá no quarto andar, no andar superior. Como Lida fica perto de Jope, os discípulos, ao ouvirem falar Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe rogaram: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles. Quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e as outras roupas que Dorcas lhe tinha feito quando ainda estava com elas. Irmãos, essa mulher praticava atos de compaixão e graça. Não há dúvida disso. A marca desta mulher era amor. Qual é a sua virtude? Amar o próximo. O que ela fez de tão grandioso? Ela não distribuiu um terreno, ela não vendeu um terreno e deu dinheiro. Ela fazia o que ela podia para amar pessoas. Era o suficiente. E foi tão suficiente que o nome dela está registrado nas Escrituras por toda a eternidade. Amém? Em Atos 11, de 27 a 30, nós temos outra forma de como praticarmos compaixão e graça. Olha o que a Bíblia diz. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se, pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Olha agora, os discípulos, cada um, segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Assim o fizeram, enviando ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Olha isso, uma igreja socorrendo a outra igreja. Eles nem conheciam esses irmãos. Eles nunca, talvez, tinham estado em Jerusalém, numa reunião daquela igreja, mas eles souberam por profecia, eles passarão por fome lá, e eles não pensaram 2 vezes, vamos juntar tudo aqui e vamos enviar recursos. Vamos juntar o que podemos aqui e vamos abençoá-los. Irmãos, será que nós estaríamos dispostos a fazer isso para ajudar algumas igrejas necessitadas? Será que nós estaríamos dispostos a juntar esforços aqui para abençoar algumas pessoas que estão passando necessidade? Mas, em Atos, e para terminar, capítulo 20, versículos de 33 a 35. Atos, capítulo 20, versos de 33 a 35, a Bíblia diz: não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Paulo dando seu testemunho. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram as minhas necessidades e as dos meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que é preciso trabalhar arduamente para ajudar os que estão em necessidade. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que... Qual é o testemunho de Paulo? Ele está dizendo aquela comunidade, aquela igreja, os irmãos são testemunha de que eu fiz de tudo o que eu pude para socorrer as necessidades de uns dos outros. Irmãos, façam isso, porque foi isso que vocês aprenderam do Senhor Jesus. Eis a razão porque aqueles crentes cresciam tanto, porque havia poder. Eis a razão porque aquela igreja multiplicava de números sem parar. Eis a razão porque o mundo foi abalado com o cristianismo no 1º século. Eis a razão porque nós somos igreja hoje, porque aqueles crentes ousaram amar como Jesus Cristo amou, ou seja, abriram mão de tudo que tinham para suprir as necessidades daqueles que estavam passando fome e dificuldade. Efésios capítulo 4, verso 28, comprova aquilo que lemos agora.
Efésios 4, 28. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo o que é bom com as próprias mãos. Para quê? Para comprar uma casa na praia, para comprar um carro zero, para trocar de celular a cada ano. É para isso que você tem que parar de furtar e trabalhar. É isso que diz o texto? Não. O que diz o texto? Por que você tem que trabalhar, na visão de Paulo? Trabalhe, fazendo o que é bom, com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem tiver o quê? Necessidade. Por que Paulo pensava assim, irmãos? Quem ensinou isso para ele? Paulo pensava assim por dois motivos. Primeiro, porque Jesus fez isso por nós. O maior exemplo de todos. Segundo, porque ele recebeu isso quando se converteu. Ele foi abraçado por alguns irmãos, acolhido, abençoado, suprido, e depois investiram em sua vida para ele abençoar outros. Precisamos abrir nosso coração, estar disposto a deixar o amor de Deus nos guiar, focar na evangelização através de atos de compaixão e graça. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Amado Deus, nós somos igreja. E a exemplo da igreja em Jerusalém, da igreja de Atos, nós recebemos o amor de Cristo, o amor que nos constrange, recebemos o amor que nos perdoa, recebemos o amor que nos move a amar o outro, a nos importar uns com os outros. Pai, mova o teu povo, mova a tua igreja, coloca-nos na direção certa, Pai, de sermos uma comunidade de crentes cheios de compaixão, cheios de graça, porque tem aprendido isso com o Senhor Jesus. Faz de nós, Senhor, crentes capazes de amar os perdidos, de nos importar com eles, de ir ao encontro deles e de amá-los com todo o nosso amor e coração. E mesmo que eles passem por dificuldades, nós possamos sofrer com eles, mesmo que eles estejam em necessidade, que nós não possamos medir esforços para suprir as suas necessidades. Pai, faz isso no meio do seu povo. O Senhor tem poder. Em nome de Jesus, abençoa a sua igreja. Amém e amém. 3 coisas você já aprendeu no livro de Atos, então. A primeira, que uma igreja relevante é uma igreja de quê? Oração. Segundo, uma igreja relevante é uma igreja que faz o quê? Discípulos. Terceiro, uma igreja relevante é uma igreja que ama os necessitados. Amém? Quantos aqui estão dispostos a vir comigo amanhã amar alguém aqui no jiu-jitsu? Fique de pé. Fique de pé aí mesmo. Nós vamos marcar 6h30 aqui na frente da igreja. Vamos orar juntos aqui e vamos entrar na igreja e abraçar alguém, orar com ele e amá-lo e dizer: olha, quero orar por você, quero adotar o seu nome, quero adotar a sua família. Amanhã 6h30 pode ser, Renato? É o melhor horário? Então o melhor horário seria 7h30? Então 7h30, amanhã tem quantas pessoas aqui mais ou menos 7h30? 35 a 40 pessoas amanhã? Tá bom, tá ótimo. Dá para amar muita gente, 35 pessoas para amar. Então, fique em pé de novo. Eu espero a irmã aqui 7h30. 7h30. Espero a Zélia 7h30. Tem mais? Obrigado, Daniel. 7h30 eu te espero aqui. Tem mais?
Obrigado, Gesso. Espera amanhã às 7h30 aqui. Que mais? Ana Jara. Obrigado, irmã. Quem mais? Mais ninguém? Eu entendo. Nós temos compromissos mais importantes amanhã, né? Aí é difícil mesmo de poder fazer isso. Mas se você não tem compromissos mais importantes do que amar alguém, então vem aqui, mesmo que você não levantou a sua mão. Amém? Vamos orar? Oi? Então, o grupo que virá na segunda, a gente vai orar para voltar na quarta. Porque não está levantando mais ninguém aqui? Ah, tá. Vocês podem vir na quarta. Então, venham na quarta-feira. Venham na quarta-feira. 7h30, né, 6h30? Quarta-feira? 6h30. Então, na segunda é 7h30. Na quarta é 6h30. Vocês podem vir na quarta? À noite, 6h30 da noite. Então, temos 4 aqui. 2 casais. Mais alguém na quarta? 6h30? É o momento que vai ter mais gente aqui. Porque é o jiu-jitsu infantil. Os pais estarão aqui. Estão sentados aqui. Todos eles assistindo às aulas dos filhos. Mais alguém? Na quarta, 6h30? Porque agora eu animei. Venham também, na quarta-feira. É bênção. Quem mais? Vem louvor aqui, vamos orientar. Vem também? Passarei o nome para você, meu irmão, para você estar orando por essa pessoa. Você vê, encontrou um jeito de abençoar. Não pode vir, mas pode orar. Então não dá para você simplesmente ir para casa dizendo, não dá para eu fazer nada. Dá. Busque em Deus que sempre dá para você fazer alguma coisa. Amém? A palavra está com a Maria.